Bom dia, minha gente querida, que a graça do Senhor, o nosso Deus, seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, no canal Acima da Média, começando mais uma oração da manhã. Desejo que todos estejam muito bem por aí. Por aqui, tudo na paz. O tema da nossa oração da manhã de hoje é como lidar com pessoas que o desprezam. Antes de prosseguirmos, aquele pedido especial. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber todas as notificações e comente aqui embaixo este vídeo. O nosso texto devocional de hoje é o texto de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29, que nos diz o seguinte: Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. Nós temos nesse texto uma das mais profundas revelações a respeito do desprezo. O desprezo é uma realidade. Hoje, no mundo afora, você vê o desprezo acontecendo de formas diferentes. Aqueles que têm uma condição um pouquinho melhor desprezam os de condição difícil. O branco despreza o negro e às vezes o negro despreza o branco. O desprezo não escolhe cor, raça, classe social, ele está entre os pobres, os ricos, no mundo todo. Que Deus nos livre deste mal. Mas quando nós olhamos para esse texto, Davi, feliz, celebrando ao Senhor, é olhado com desprezo pela sua própria esposa. O desprezo, às vezes, ele está dentro de uma casa, infelizmente. Gente querida, fala sério, coisa difícil é ser desprezado. O desprezo é uma forma de desrespeito das pessoas para conosco. Eu já fui desprezado, não uma, nem duas. Na verdade, eu perdi as contas de quantas vezes eu já fui desprezado por pessoas ou senti o desprezo vindo sobre a minha vida. Thomas Merton, ele disse o seguinte: o desprezo é a maneira mais vil de condenar a si mesmo ao isolamento espiritual. John Piper, ele disse: o desprezo é uma das mais fortes manifestações de orgulho. Santo Agostinho ainda revela o seguinte: o desprezo é uma atitude que destrói a relação com Deus e com os outros. Lidar com gente que nos despreza é uma coisa muito difícil. Pessoas que desprezam têm algumas características especiais. Isso aqui é óbvio que não é a regra, mas com certeza, ao se deparar com o que você vai ouvir agora, você vai conseguir detectar a expressão do desprezador, ou seja, de alguém que pode desprezar a sua vida em algum momento. Pessoas que desprezam os outros, geralmente, elas não são aquelas pessoas de olhar no fundo do olho. Ou são aquelas pessoas que às vezes encaram para querer humilhar. É como se ela quisesse disputar com você para ver quem é que vai abaixar a cabeça. Mas em geral não são pessoas que fixam o seu olhar. Na verdade, elas desviam seus olhares. Pessoas que nos desprezam, pessoas que desprezam os outros geralmente gostam de falar pelos cantos. São pessoas dadas a conversinhas e a fofocas muitas vezes.
Pessoas que desprezam os outros se importam com o que elas querem. Elas estão pouco preocupadas com o fato do que os outros vão dizer delas. É mais ou menos assim, que me engulam. Gente querida. Pessoas que desprezam os outros são mais egocêntricas. Pessoas que desprezam os outros não gostam de ser corrigidas. Pessoas que desprezam os outros dão muita ênfase no que fazem. Sempre são as melhores do que os outros. Geralmente são pessoas que têm dons e até talentos e que se acham melhores do que os outros que fazem. Pessoas que desprezam os outros são dignas, sabe do quê? Da misericórdia de Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: não devemos nunca olhar para baixo com desprezo sobre qualquer pessoa. A alma é muito grande e importante. Eu vou ler novamente. Não devemos nunca olhar para baixo com desprezo sobre qualquer pessoa. A alma é muito grande e importante. Como lidar com o desprezo, afinal de contas? 5 dicas rápidas. Primeiro, confie e descanse em Deus se você está sendo desprezado por alguém, em qualquer âmbito que for. Segundo, não se preocupe com quem te despreza. Não fica dando muita ênfase nele, não. Terceiro, não pague com a mesma moeda do desprezo. Não se trata quem o despreza com o desprezo. Em quarto, se afaste dessas pessoas para o seu próprio bem, se for necessário. E por último, mantenha uma conduta elevada. Que conduta é essa? Conduta de filho de Deus. Corrie ten Boom disse o seguinte: o desprezo é a arma dos fracos, o perdão é a arma dos fortes. Se posso lhe dizer algo ainda neste momento não trilhe os caminhos desta fragilidade chamada desprezo. Não permita que aquelas pessoas que o desprezam definam o seu futuro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, obrigado por esse dia, por essa hora, por todas as palavras que ouvimos durante essa semana, quando o Senhor nos ensinou a lidar com alguns tipos de pessoas. Confesso nesse momento que é desafiador tudo isso, mas pedimos aqui juntos, dá-nos forças e o bom entendimento para vivermos de forma tranquila a nossa caminhada. Nos ajuda a não desprezarmos as pessoas e nos livra daqueles que nos desprezam. Confiamos em Ti e quando olhamos para o Teu Filho, vemos que o Teu Filho foi desprezado, mas ele prevaleceu sobre a ofensa do desprezo e vivo está ao Teu lado. Que a semelhança de Jesus possamos exercer o perdão sobre aqueles que nos desprezam, mas que também possamos ter postura de não simplesmente baixarmos a nossa cabeça e engolirmos, ó Deus, a duras custas, a maldade das pessoas. Se o Senhor tiver que nos usar para corrigir quem nos despreza, nos dê forças e nos dê coragem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham sido abençoados. Se você conhece alguém que está sendo desprezado, compartilhe essa oração da manhã com esta pessoa. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.